Fala, meus amigos, estamos aqui começando um vídeo especial que eu estou fazendo para o sábado aqui, né? Vocês sabem que eu geralmente não faço vídeo para o final de semana, mas estou fazendo um vídeo aqui especial para hoje para comentar um outro vídeo que está rolando aí no YouTube e nas redes sociais com um manifesto de alguns atores da televisão. O manifesto se chama Acabou o Clima, tá? E ele faz algumas críticas aos projetos que têm sido, enfim, votados no Congresso, tá? E eu vou fazer alguns comentários a respeito aqui, porque eu acho que é uma iniciativa que tem uma boa intenção, mas que do meu ponto de vista está mal colocado, tá? E aí eu vou apresentar aqui alguns detalhes para poder ponderar aonde que estão esses problemas e eventuais alternativas do meu ponto de vista, tá? Antes, pessoal, vale aqui lembrar para vocês uma coisa que a gente já fala aqui várias vezes, né? Da caneca do canal, tá? Tá aqui, ó, né? Nossa caneca do outro lado de cá, certo? Que você pode comprar, tá aqui na descrição do vídeo, você tem acesso ao preço, é só pedir aqui que a gente negocia aí o frete também, tá? Então tá aqui a nossa caneca bacana e o nosso adesivo também, ó, certo? Do outro lado de cá, o nosso adesivo bacana aqui também. E você comprando, você ajuda a gente aqui a manter o canal e também a ampliar aqui, né, os trabalhos de pesquisa e tal, enfim, e é uma forma também de valorizar, né, a pesquisa que eu faço aqui com os livros, com a leitura, com os textos, enfim. Beleza, pessoal? Então, vamos falar sobre esse vídeo, né, esse mini manifesto ali, né, tem 2 minutos o vídeo, eu vou deixar o link para vocês aqui também, para quem ainda não viu, né, e vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro, então, o vídeo se chama Acabou o Clima, né? E eles usam essa frase de uma forma ambivalente ali, né? Porque essa expressão acabou o clima é muito comum, né? Quando se quer dizer que, enfim, acabou a tranquilidade, né? Enfim, aquela relação tranquila, né? O clima, né? Porque essa palavra clima, ela é um sinônimo também de, né? Inclusive, quando você conhece alguém bacana, conhece alguma gatinha bacana e tal, você diz, né, comenta com um amigo, pô, pintou um clima e tal, né, e tal, enfim, essa palavra, ela tem essa conotação de dizer que, enfim, rolou ali uma situação bacana, né. Ao mesmo tempo, ela serve também para dizer que acabou, né, a situação bacana, e é assim que eles estão ponderando ali, esse é o título do vídeo, né, e a frase vai caminhando junto com o vídeo nesse sentido, tá? Agora, acabou o clima entre quem, né? Porque isso é importante ponderar. Então, acabou o clima entre esses atores que estão ali se manifestando a respeito dessa situação e o governo, né? E aí entra uma questão, tá? Vamos ver, eu vou digitar aqui para vocês, a gente vai comentando, porque eles fazem algumas menções aqui ao Congresso, mas fazem menções também ao Lula. E aí é importante situar como que funciona esse jogo, tá? Das votações e tal, para que esses manifestos sejam bem feitos, né? Então vamos lá. O vídeo tem uma sequência dos atores falando, né? Eles vão comentando ali, cada um vai falando um pedacinho do texto, e eu vou falar o texto inteiro, mas aos pouquinhos comentando, certo? Então vamos lá, o texto vai dizendo o seguinte, ó: acabou o clima. Sabe quando você acha que o pior já passou? Que aquele mal-estar ficou lá atrás? Pois é, só que aí de repente o tempo vira. A gente elegeu esse governo porque foram 4 anos dando ré na história. Usaram a política para deixar a boiada passar. Então vamos pensar só nesse trecho inicial aqui, tá? Primeiro, sabe quando você acha que o pior já passou? Aí já tem um problema, porque se você acha que o pior já passou quando o Lula ganha a eleição, você já está equivocado de saída, né? Porque o pior não passou, né? O Congresso que foi eleito foi um Congresso igualzinho ao Congresso anterior, na mesma média ali, que é de mais de 2/3 de direita, ou 2/3, né? Um pouco mais de 2/3, porque foram 120, se não me engano, 125 votos para a esquerda, né?
e o Lula já deu declarações aí que tem efetivamente 137 votos, alguma coisa aí em torno disso, tá? São 513 deputados, né? Então a metade de 513 são 257 ali, né? Então quer dizer, ele não tem, está longe de ter metade dos congressistas, né? Então quer dizer, e aí ele precisa ficar fazendo o quê? A gente já fez vários vídeos aqui explicando isso. Ele precisa ficar dando ministério para a direita. Tá aí o Arthur Lira agora chantageando para poder pegar os ministérios do União Brasil e passar para o partido dele, que é o PP, né? Só que você colocando ministérios na mão da direita, o que a direita vai e faz? Ela entra ali e começa a poluir, né, os ministérios com a sua própria temática, que é dos interesses privados, interesses de mega empresários, interesses, né, da bancada da bala, bancada dos ruralistas, a bancada dos evangélicos, né? Então não adianta cobrar do Lula tudo, porque ele não pode fazer tudo. O governo federal, o executivo não pode fazer tudo, não adianta. Então se você acha, né, que o pior já passou porque o Lula ganhou o Bolsonaro, você está iludido. Você ainda não entendeu como é que o jogo funciona de maneira mais complexa. Porque o pior só vai passar de fato quando a gente conseguir um dia, quem sabe, né, eleger um congresso de maioria de esquerda no Brasil, porque é a esquerda que tem projeto para o Estado. A direita não tem projeto para o Estado. O projeto da direita, o anteprojeto, né, anti com I, né, o anteprojeto da direita é sucatear o Estado, privatizar as empresas, encarecer a vida do povo, né, e ficar dizendo que a esquerda quer transformar isso aqui num comunismo, enfim, né. É a negação pela negação. Então, a gente só vai realmente, eu tenho dito, eu tenho chamado isso do nosso próximo passo civilizatório no que diz respeito à política de Estado, né? Que ele quer dizer, retirar a hegemonia da direita no Congresso e no Senado também, né? Enquanto isso não acontecer, a gente vai andando aí, ó, a passos de tartaruga. Então, sabe quando você acha que o pior já passou? Quando você acha que o pior já passou nesse cenário, você ainda não entendeu o jogo. Mas vamos continuar. Que aquele mal-estar ficou lá atrás, pois é. Só que aí, de repente, o tempo vira. Essa é a questão. O tempo não virou. O tempo continua o mesmo. Continua o mesmo por quê? Porque um desses projetos que foram aprovados agora aí pelo Congresso, que é a PL 1150, se não me engano, uma delas, né? 1150... é um projeto do Bolsonaro. O Bolsonaro criou esse projeto, essa medida provisória, e o Congresso agora aprovou. A gente vai ver aqui até o final como é que está isso aí, né? Então, o pior, né, o tempo não virou, né? Se você acha que o tempo virou, né, também você ainda não entendeu. Porque, e vale para esses atores, né, para essa galera que está com boas intenções, que é um vídeo bacana ali que você percebe que o objetivo enfim, defender essa pauta do meio ambiente, defender essa pauta dos indígenas, né? Mas há que se fazer, por exemplo, uma reflexão em quem eu votei para deputado e para senador, né? E para governador. É importante fazer porque eu já fiz vídeo sobre isso aqui também. O Lula ganhou com 51%, só teve 25% de votos para a esquerda, né, para deputado, por exemplo. Então teve aí, ó, né, 30 milhões de pessoas que não votaram na esquerda para deputado e votaram no Lula, quer dizer. Parte fundamental, um manifesto que seja mais amplo nesse sentido é tocar nessa questão. É dizer, ó, né, você elegeu o Lula e elegeu um deputado de direita, então você está errado, você tem que fazer um meia-culpa, né? Porque é contraditório isso, você não entendeu o jogo ainda. Se você se dispôs a votar no Lula é porque você viu que o Bolsonaro é uma catástrofe. E aí você vai e vota num deputado de direita para poder atrapalhar o Lula lá, né? Então você não entendeu o jogo realmente. Eu vou te dizer uma coisa, assim, a pessoa que votou no Lula e num deputado de direita talvez seja pior no ponto de vista da percepção do que o cara que votou no Bolsonaro e num deputado de direita, né?
Porque ele tá, pelo menos ele tem uma coerência ali, né? Ele votou numa porcaria para presidente, numa porcaria para deputado, numa porcaria para senador. Ele foi coerente. Se você votou no Lula para presidente e num deputado de direita para deputado, ou um senador, né, de direita, você está totalmente incoerente, né? Você tem que refletir, né? Tem que rever esse conceito aí, porque o jogo não funciona um isolado do outro. Essa é a questão. Existe uma complexidade ali de conexões que a gente vai ver aqui até o final, que um depende do outro, tá? Então vamos continuar, né? E aí, né, usaram a política para deixar a boiada passar. Essa é uma referência clara ao Ricardo Salles, né, que é um sujeito aí que está sendo investigado por vender madeira ilegal lá para fora, foi ministro do meio ambiente do Bolsonaro e deu declarações, está em vídeo isso, ele dizendo, tem que aproveitar aí negócio de Covid para poder passar a boiada. Passar a boiada, leia-se, né, flexibilizar a legislação para que esses bandidos, né, enfim, desmatem a floresta, destruam as aldeias indígenas, vendam madeira ilegal lá para fora, né, e enfim, e tudo mais. Então, né, e o Ricardo Salles está chefiando aí uma CPI contra o MST agora. Há que se fazer um manifesto contra isso também. Isso aí é muito pior do que... porque a gente sabe o que o Lula vai fazer em relação e já fez, né? Vamos comentar aqui também. Agora, tem que atacar essas questões, que são muito importantes aí para situar esse jogo, né? Vamos continuar, tá? Enquanto as queimadas, o desmatamento, a destruição da flora e da fauna e o massacre dos povos indígenas tomaram conta das nossas florestas, né, e tal, né? A gente elegeu esse governo porque ele se pintou de verde, dizendo para o Brasil e para o mundo que a natureza é o nosso maior patrimônio e que a floresta em pé tiraria de vez o nosso país do mapa da fome. Não é só a floresta em pé que tira a gente do mapa da fome, certo? É ilusão acreditar nisso, né? Uma das medidas mais importantes para poder retirar o Brasil do mapa da fome foi, por exemplo, acabar com o PPI do petróleo. Ué, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo, porque o PPI do petróleo foi que encareceu o diesel está nos caminhões que levam os alimentos para o mercado, e eles aumentando o diesel no caminhão, eles embutem esse preço, né, no preço do mercado, e o mercado embute esse preço para a gente aqui, a gente está pagando uma fortuna de alimento. O óleo de soja chegou a R$12, agora está R$4,70. E é isso que acaba com a fome, muito mais do que proteger floresta, certo? Não estou dizendo que proteger floresta é irrelevante, não é, longe disso. Mas é muito mais importante você atacar esses elementos macroeconômicos, né, e estruturais aí da economia brasileira nesse quesito da fome. Porque foi isso que gerou o aumento da fome no governo Bolsonaro, Paulo Guedes, né? Não foi desmatamento de floresta, certo? Vamos continuar. Aí continua o texto do vídeo, né? Mas depois de 100 dias de governo acabou o clima. 100 dias de governo, eu acho essa expressão muito ruim. Porque governo remete ao Lula. E o Lula não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. Essa é a realidade. Nesse caso específico dessas medidas anticlimáticas aqui, antiambientalistas, ele não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, foi ele que criou o Ministério dos Indígenas, ele criou, enfim, né? Ampliou ali o Ministério do Meio Ambiente, e agora as coisas estão sendo... Porque também tem um detalhe. Essa modificação ministerial que foi feita, né, ela faz parte desse jogo no qual o Congresso chantageia o governo. Né? Chantageia o governo, quer dizer, vocês têm que modificar a estrutura para a gente poder pegar esse negócio aí, que isso aí vai atrapalhar o pessoal os ruralistas. Então vocês querem botar muita coisa na mão da Marina Silva, ela é chata pra caramba, entendeu? Então assim, tira isso aqui dela, dá pra gente aqui, porque a gente vai negociar melhor, entendeu? E aí o Lula às vezes fica sem ter o que fazer. Por quê? Porque se você está incluído nesses 30 milhões aqui, você elegeu um deputado de direita para ficar chantageando o Lula lá. Essa é a realidade, né?
E aí o cara chega ali e fala, ó, meu irmão, você tem que, né, flexibiliza isso aí, tira essas, entendeu? Esses esqueminhas aqui do Ministério do Meio Ambiente, diminui esse poder aqui dos indígenas, porque senão, meu irmão, a gente não vota nada para você aqui, entendeu? Então não adianta fazer manifesto pro Lula, pro governo, tem que fazer manifesto pro Congresso, essa é a questão. Vamos continuar, né? Então, depois de 100 dias de governo, acabou o clima. O Congresso Nacional quer destruir... Aí eles citam corretamente. Não é o governo, é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil. Marco temporal aprovado na Câmara, o desmonte da Lei da Mata Atlântica, também na Câmara, além do enfraquecimento dos Ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas. Aqui está certinho, perfeito, né? Um verdadeiro pacote da destruição. São medidas que afetam todos nós e principalmente revogam demarcações dos povos indígenas, sacrificando a vida dos verdadeiros guardiões das florestas. Uma mudança que vai devastar de vez nossos ecossistemas, alterando radicalmente o regime das chuvas, colocando em risco tanto o agronegócio quanto a produção de alimentos do pequeno agricultor. E aí eu te pergunto, como é que a gente vai acabar com a fome se a gente não tem nem clima para botar comida no prato? Essa é uma frase ingênua, porque eu acabei de falar, a fome não vai acabar com medida socioambiental. Essas medidas socioambientais são importantes, elas inclusive interferem de maneira mínima ali nessa questão da fome, mas é muito mais importante aumentar a renda das pessoas, diminuir a inflação. Ó, vamos fazer um manifesto para poder diminuir a taxa de juros do Banco Central, aliás, para acabar com a autonomia do Banco Central. Vamos fazer um manifesto, eu assino, né? Porque aí você tira da mão do mercado financeiro, porque não existe autonomia de Banco Central, isso é conversa fiada, né? O Banco Central, aspas, autônomo, ele está na mão do mercado financeiro. E o mercado financeiro joga para poder o quê? Aumentar os juros, ganhar muito dinheiro em cima de swap cambial, enfim, várias operação compromissada do Banco Central, já falamos disso aqui, né? Eles estão ganhando rios de dinheiro com esses juros altos aí, enquanto a população está pagando, né, muito mais caro pelas coisas. Por quê? Né? Porque o custo de vida da população não interessa essa gente, estão cagando para isso, né? Enfim, certo? Então, vamos continuar. O Paulo Guedes deu entrevista essa semana, né, dizendo que ó, daqui a um ano a gente vai virar uma Venezuela. Esse mesmo Paulo Guedes que prometeu, né, pegou o gás a R$70, prometeu 35, entregou a 115, né? Quer dizer, só acredita numa conversa fiada desse quem não raciocina, né? Essa gente não está nem aí pro povo, estão cagando pro povo, né? Isso é tudo conversinha fiada. Ó, vamos entregar o gás a 35 na casa do trabalhador brasileiro. Aí todo mundo aplaude, né? Conversa fiada, tá aí, ó. Né? E esse mesmo pilantra está dizendo aí que o Brasil vai virar uma Venezuela daqui a um ano. Dá para acreditar num conversinha desse? Não dá, né? Continuemos, vamos lá. Né, a produção de alimento do pequeno agricultor. E eu te pergunto como é que a gente vai acabar com a fome se a gente não tem nem clima para botar comida no prato. Continua. Ainda dá tempo. O presidente da República pode impedir esse desastre. Não pode não. Não pode não. Vamos ver que não pode. Tá? Por isso, vamos pressionar o Lula, ele cita nominalmente o Lula, né? Vamos pressionar o Lula para que ele faça a coisa certa e honre o nosso voto. Essa questão não tem nada a ver com o Lula. Tá? Vamos explicar aqui no final para vocês entenderem que não tem a ver com o Lula. Assine agora a petição que será entregue diretamente ao presidente durante esse mês que celebramos o meio ambiente, porque só assim a gente realmente vai ter clima para poder comemorar. Vamos juntos? Então, né? Vamos lá, vamos entender. E aí o site está aqui, né? politicasambientaisficam.org.br, né? E a questão é a seguinte, né? Nos últimos dias, tá? Nós assistimos, isso aqui ainda é lá dentro do site deles, tá? Tá escrito assim, ó. Nos últimos dias assistimos ao avanço no Congresso Nacional de diferentes projetos de destruição das políticas socioambientais no Brasil. Sabemos que do lado de lá, os ruralistas estão fazendo muita pressão no governo para conseguir avançar com seus interesses.
Do lado de cá também temos que aumentar o coro. Precisamos ser milhares pedindo políticas ambientais ficam para o presidente Lula. Não dá para pedir isso para o presidente Lula. Não dá. Certo? Nesse momento não dá. Por quê? Porque o Lula já fez o que tinha que ser feito. Né? Se vocês querem fazer um manifesto para poder realmente cobrar a quem de direito, tem que fazer um manifesto contra o Congresso. E nem contra o Senado, hein? Vou mostrar também que o Senado fez a parte dele também. Quem não fez foi o Congresso, tá? A gente vai ver, porque eu vou dar a sequenciazinha aqui no final do que está acontecendo de fato, para, né, perceber que não é, o Lula não tem, né, ele não tem responsabilidade nisso, tá? E aí, né, assine agora a petição que será entregue ao presidente nos próximos dias, tá? Enfim, já tem 12.921 assinaturas, né? E eles falam de outros projetos e tal, e finalizam assim, ó: entregaremos nossa carta ao presidente nos próximos dias. Os brasileiros estão de olho, o mundo está de olho. Assine a petição. Se você está de olho no presidente por causa disso aqui, você tá vesgo. Porque não é para o presidente que você tem que apontar o olho nessa situação aqui, é para o Congresso. É para dizer o nome. É o Congresso, e o Congresso de direita. Certo? Porque, inclusive, alguns deputados governistas foram obrigados, por chantagem, a votar a favor dessas alterações aí. Né? Porque, senão, eles sabotam outras que são muito importantes também para o país, né? Como, por exemplo, a questão do arcabouço fiscal, né? Enfim, e as próximas aí, né, que vão rolar, que são a reforma tributária, enfim, né? São chantagistas mesmo, né? Não tem outro nome, tá? Enfim, aí vamos lá. A medida provisória 1150/22, que é uma dessas questões aí, né? Ela muda a lei para autorizar o desmatamento das poucas florestas originais, que são vegetação primária, eliminando, inclusive, a necessidade de compensação, né? Atrapalha a implementação do Código Florestal no país, ou seja, recuperação de biomas, enfraquecimento dos órgãos ambientais, né? E permite que bancos financiem produtores que desmatam terras, né? E aí tem outras medidas, o projeto de lei do veneno, que eles estão chamando, que libera os agrotóxicos, tudo isso feito pelo Bolsonaro, Paulo Guedes, direita, certo? Que é quem está hegemonizando o Congresso lá, né? Hoje e sempre, né? PL da grilagem, regulariza a ocupação ilegal de terras públicas, né? Bolsonaro, Paulo Guedes. Ó, você é empresário, então não interessa o que tu fez, se tu é bandido, se tu é miliciano, tu é pilantra, entendeu? Se tu escraviza a gente, meu irmão, tu tá certo porque empresário tá comigo, entendeu? Essa é a direita brasileira, né? Ó, e para finalizar, o PL 3.729/04, que praticamente extingue o processo de licenciamento ambiental para obras de todos os portes, quer dizer, né? O sujeito vai fazer uma obra, vai fazer um prédio, vai fazer um condomínio, ele tem que ter um licenciamento ambiental. Passar a boiada é isso aí, ó, eliminar o licenciamento ambiental. Pode desmatar à vontade, faz o que você quiser, entendeu? Mata ali a fauna e a flora do lugar e dane-se. O importante é ganhar dinheiro, meu irmão. Entendeu? Certo? Essa é a direita brasileira. Então é disso que se trata, não é do Lula, certo? Então vamos lá, quem apoiou, né? Quem está apoiando essa medida do site, que é bacana, que tem boas intenções, mas que não ataca o ponto-chave, o ponto nevrálgico da questão. Então quem apoia o Comitê Chico Mendes, o WWF, né? O Greenpeace, o SOS Mata Atlântica, etc. Né? Então é uma medida bacana, ou melhor, né? é uma iniciativa bacana, mas está atacando no foco errado, certo? Vamos finalizar aqui, ó. Eu vou deixar para vocês aqui um outro manifesto que está sendo feito também por um grupo de organizações, que são 800 organizações, que estão fazendo um manifesto direcionado ao Congresso, que pode servir de exemplo aí para a galera dos atores e a galera da mídia, que tem uma pegada aí, tem muitos seguidores e tal, e podem pegar essa ideia e transformar numa coisa bacana direcionada a quem de direito, né? E a quem de direita, né? Porque são eles que estão atrapalhando isso aí, né?
E aí, enfim, contra a boiada da MP 1154. Tá? Então vou deixar o link para vocês aqui também. E ele sugere mudar tudo. Né? Tá aqui, ó, votar a favor desses equívocos significa apoiar a diminuição da capacidade do Brasil de combater o desmatamento, principal fonte nacional de emissão de gases de efeito estufa, e assegurar o equilíbrio no uso múltiplo das águas e garantir a efetividade dos direitos constitucionais dos povos indígenas e a tutela dos direitos humanos. Não há qualquer razão administrativa que justifique o esquartejamento do Ministério do Meio Ambiente e a redução de poder do Ministério dos Povos Indígenas, certo? Enfim, e aí ó, eles terminam assim, ó: contamos com o bom senso e o compromisso público dos deputados e senadores para reverter esses problemas, certo? Então vamos ver a quantas andam aqui essa questão, tá? Para a gente finalizar o vídeo, para vocês entenderem o porquê que não adianta cobrar do Lula, certo? E é muito importante nomear de maneira bem clara quem são realmente os culpados por esses retrocessos, tá? Vamos lá. A MP original, a medida provisória original, tinha um único objetivo, essa aí que é principal de passar a boiada, né? O objetivo principal dela era prorrogar o prazo de adesão dos produtores rurais ao Programa de Regularização Ambiental, que vencia no último dia de 2022. Ou seja, né, os produtores rurais tinham que aderir a um programa de regulamentação e isso tinha um prazo, o último dia de 2022. O Bolsonaro criou essa medida para poder ampliar o prazo, para eles continuarem desmatando e não precisar regularizar, né? E aí isso vai sendo, enfim, né, postergado ad infinitum, porque essa gente tem grana e paga, né, os deputados para poder fazer isso, e o próprio Bolsonaro, certo? E aí o Congresso aproveitou, né, acrescentou várias alterações com várias emendas que atacam a proteção ao meio ambiente, tudo isso que a gente já falou aqui, né? Enfim, e aí né, jogaram para alterar os poderes dos ministérios e etc. Toda essa PL do veneno, tudo isso aqui foi, né? Ó, vamos passar a boiada mesmo, ele abriu essa brecha aí pra gente, vamos meter um monte de nojeira aqui dentro, para ganhar dinheiro, é isso aí, é a direita brasileira. E aí, isso foi para votação, o Congresso aprovou, o Senado recusou as alterações. Ó, bacana, o Senado fez o seu papel. Porque é importante entender o jogo. O projeto ele é sugerido por um deputado qualquer, né? E aí o Congresso vota. Alguns, né, projetos são mais rápidos, mas tem outros que demandam toda essa discussão aí. Aí vai para o Senado vota, volta para o Congresso, aí vai para o presidente veta ou não, e depois volta para o Congresso, para o Senado de novo. E quem dá a palavra final é o Congresso, certo? Porque tem 513 pessoas ali. E aí então, ó, o texto, né, o Senado, para finalizar, tá? O Senado recusou as alterações, o texto voltou para a Câmara rejeitou o texto do Senado, né? E aí o próximo passo foi o Lula vetar ou não, ele vetou na segunda, agora dia 5. Ele vetou as mudanças do Congresso, né? Só que agora o veto volta para ser analisado por uma sessão conjunta entre Câmara e Senado, tá? Que podem votar pela manutenção ou pela derrubada do veto. Obviamente que o Congresso vai vetar o veto do Lula, e aí acabou, certo? Então o Lula fez o papel dele todo, tudo que se esperava dele, todas as promessas que ele fez na campanha, ele cumpriu. Ele criou o Ministério dos Indígenas, ele ampliou, né, essa discussão, foi lá fora pegar dinheiro aí pra gente, né, dos países, enfim. Ele está fazendo todo o papel dele. Só que isso chega na mão do Congresso, que é de direita, que 30 milhões de pessoas aqui ajudaram a atrapalhar o Lula, né? E aí, enfim, essa gente vota contra, né? Porque o que está em jogo ali são os interesses desses milionários aí do agronegócio, enfim, dessa gente aí que... Ricardo Salles, a gente está cagando para mata, para bicho, para fome, não estou nem aí para isso, entendeu? Então, um manifesto que seja de fato incisivo, ele tem que dizer o nome de quem está realmente atrapalhando, de quem está realmente jogando para poder destruir o meio ambiente, para poder, enfim, sacanear o país, que é a direita que está hegemonizando o Congresso e que é formada por gente que só tem interesses próprios, interesse privado, né? São empresários que querem ganhar dinheiro, eles querem ganhar dinheiro, né? Só isso. E o resto que se dane, o meio ambiente, que se dane, né, pobre, fome e economia do país, entendeu?
Então vamos fazer um manifesto ser direcionado a quem de direito? O Congresso. E aí sim isso vai ter uma incidência, ou pelo menos vai dizer, né, quem é realmente o culpado pelo que está acontecendo. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente vai se falando aí para continuar ampliando as discussões nesse sentido, torcendo para que, né, alguma coisa aconteça aí. De repente vai que acontece um milagre aí, o Congresso, né, mas eu acho difícil. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui.